Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos no livro de Josué, capítulo 3, verso 17, que diz assim: Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O tema desse devocional é permaneça firme. A Bíblia diz que o Jordão estava em cheia e Deus havia dado uma ordem para Josué que o Jordão iria se abrir quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança molhassem o pé na beira do Jordão. E assim aconteceu. Quando os sacerdotes pisaram na água do Jordão, o Jordão parou. E houve um caminho para o povo de Israel passar. Quando o Jordão abriu, os sacerdotes entraram e pararam no meio do Jordão. E no meio do Jordão, todo Israel passou em pé enxuto. Então esse capítulo 3 é a passagem do Jordão e algo poderoso acontece. Porque no meio do Jordão ficaram os sacerdotes. Eles deram o primeiro passo. Eles molharam o pé, mas foram os últimos a atravessarem. Todo o povo de Israel passou, para depois os sacerdotes passarem. Às vezes nós vamos dar alguns passos, mas talvez chegaremos do outro lado por último. Às vezes parece que Deus esquece da gente quando nós estamos em grandes provas, em grandes desafios, em grandes lutas. Outros chegam à margem, outros chegam do outro lado, outros recebem as suas vitórias, outros são abençoados e nós muitas vezes não. Mas o importante não é pensar nessa perspectiva. O importante é permanecer firme, é permanecer inabalável. O importante é confiar no Senhor. Os sacerdotes permaneceram firmes, permaneceram inabalável. Às vezes a nossa permanência sustenta outras pessoas. Às vezes a nossa permanência firme abre caminhos para outros. Às vezes a nossa permanência firme faz com que outros atravessem em pés enxutos. Mais do que chegar, é importante permanecer, porque a nossa vitória vai chegar também. Os sacerdotes, depois que todos atravessaram, eles também atravessaram. Às vezes, nós seremos os últimos, mas creia, Deus não se esquece de cada um de nós. Mesmo que a nossa vitória às vezes parece demorar mais um pouco, outros chegam em nossa frente. Não desista, permaneça firme, permaneça inabalável, porque a sua vitória também vai chegar. Às vezes Deus quer que você permaneça firme na situação que você talvez esteja passando, difícil, dolorosa, mas outros estão olhando para você e vão receber a vitória deles porque estão olhando para você. Você abriu o caminho para eles, mas creia, a sua vitória também chegará. Vamos orar nessa manhã? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos. Às vezes, ó Deus, precisamos permanecer firmes para outros receberem um milagre. Às vezes precisamos permanecer inabaláveis para que outros atravessem o caminho em segurança. Deus nos ajude a permanecer firmes, confiando no Senhor, crendo na ação do Senhor, crendo no milagre do Senhor, confiando que o Senhor não esqueceu de cada um de nós e que nós também atravessaremos o caminho, que nós também seremos abençoados, sustentados pelo Senhor, se permanecermos firmes, porque a glória do Senhor está sobre nós. Oramos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, crendo na intervenção do Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa essa pessoa que me ouve nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IBPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.